Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos a doutrina que abraçamos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer a oportunidade de estarmos aqui reencarnados na Terra, com todos aqueles que dividem a existência conosco, que possamos, Pai, ter a certeza de que os nossos anjos da guarda, os bons espíritos, estão sempre conosco, nos amparando, nos iluminando, nos livrando do mal. Obrigada, meu Deus, por tudo. Fica conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Hoje, segunda-feira, iremos estudar o Livro dos Espíritos, na parte 3ª, das Leis Morais, o capítulo 5, da Lei de Conservação. E os itens estudados serão necessário e supérfluo, privações voluntárias, mortificações. Vamos primeiro entender o significado das duas palavras necessário e supérfluo. Necessário é aquilo que é absolutamente preciso, essencial, indispensável, imprescindível. E supérfluo? Supérfluo é o que ultrapassa a necessidade, é desnecessário, o que é dispensável. Então, nós temos duas palavras aí que são contrárias uma à outra. São opostas. É o inverso, né? O necessário é aquilo que eu preciso e o supérfluo é aquilo que eu não preciso. Bom, na pergunta 715, Kardec questiona os espíritos como pode o homem conhecer o limite do necessário. Então, se o necessário é aquilo que eu preciso, como é que eu posso conhecer o limite do necessário? Existe um ponto de partida, um ponto de chegada, uma demarcação que eu possa perceber, que eu possa conhecer esse limite do necessário? E os espíritos respondem que aquele que é ponderado, ou seja, aquele que é equilibrado, conhece por intuição. Então aquele que é ponderado, aquele que é equilibrado, aquela pessoa que sabe, que percebe, que raciocina, ele consegue e conhece o limite do necessário através da intuição. Porém, muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Como assim? Conhecê-lo por experiência e à sua própria custa? O limite do necessário? Sim. Porque muitas vezes nós só nos damos conta do que é necessário quando nos falta. Quando o necessário nos falta, nós percebemos. Nossa, eu tinha tanta coisa na minha casa, eu comia bem, eu tinha o alimento. Agora eu não tenho mais, está me faltando a comida dentro de casa. Então eu sei o que é necessário. Por quê? Porque eu tenho aí a balança. Eu tinha e agora não tenho mais. Então, o que nos falta mostra pra gente o limite do necessário. E quando nós exageramos? Também é uma experiência que nos mostra o limite do necessário. Por quê? Porque quando nós exageramos, vamos dar um exemplo aqui de quando nós exageramos numa comida. Eu como, a comida tá boa, eu vou comer, não, eu quero mais, vou repetir. Mais uma vez, vou repetir.
Aí daqui a pouco eu começo, ai, tô me sentindo mal, tô me sentindo inchado, ai, essa comida não me fez bem. A comida não me fez bem ou a quantidade de comida não me fez bem? Então é um exagero. O exagero também nos mostra o limite do necessário. Então nós iremos aprender de uma forma ou de outra, ou pela ausência ou pelo excesso. Alberto Almeida nos fala que no programa Espiritualidade em Gotas, que o necessário e o supérfluo são separados por uma linha tênue, quase invisível, que para duas pessoas, necessário e supérfluo, por serem pessoas diferentes, também possuem necessidades igualmente diferentes. Então, o que é necessário para uma pode ser supérfluo para outra. O que nós precisamos é estarmos muito atentos, intuitivamente e racionalmente, para não sermos enganados por pseudo-necessidades. O que é pseudo-necessidade? São necessidades que não existem. São necessidades que nós damos o nome de necessidade, quando na verdade passa apenas de supérfluos, de uma compulsão, de acumulação. Então nós temos que ter cuidado e ficarmos atentos, intuitivamente e racionalmente, para que não sejamos escravizados pelo supérfluo. Porque a partir do momento em que eu não percebo, que eu não me dou conta de que o que eu estou adquirindo não é mais necessário, é o supérfluo, cada vez mais eu posso, com a desculpa de que eu preciso, adquirir mais. Ou seja, quantos sapatos nós temos no nosso armário? Quantos casacos nós temos no nosso armário? Quantos vestidos nós temos? Será que eu preciso mais? E aí entra aquela necessidade fictícia. E quando eu vou numa festa, eu falo, não tenho roupa para ir nessa festa. Preciso comprar. Então, eu já não estou mais satisfazendo as minhas necessidades. Eu já entrei no campo do supérfluo. Por quê? Porque eu tenho tanta roupa no meu guarda-roupa e mesmo assim eu não consigo ver naquelas roupas uma que sirva para aquele momento, para aquela festa. Então eu crio uma necessidade fictícia. Eu fico escravo do supérfluo. Eu tenho tantas roupas no meu guarda-roupa, roupas que eu não uso há mais de um ano. E mesmo assim eu não consigo perceber nelas aquela roupa que eu posso usar naquela ocasião. Então a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que os espíritos falam que é através da intuição. É através do nosso raciocínio. Será que eu preciso adquirir mais? Eu preciso ou eu quero? O querer é diferente do precisar. O querer se iguala ao supérfluo. O necessário é aquilo que eu preciso, que é inevitável, que é imprescindível. Então nós precisamos ter cuidado e saber exatamente o que é necessário e o que é supérfluo. No livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, ele nos traz uma reflexão. Ele fala assim: a excessiva preocupação pelas coisas materiais é responsável por grande parte do desassossego em que vivemos. Olha só, a excessiva preocupação pelas coisas materiais. Então, por adquirir coisas materiais, é responsável pelo desassossego em que vivemos.
Nós nunca estamos satisfeitos, nós sempre queremos mais e mais e mais. Sustentamos uma luta ansiosa diariamente, não só para conseguirmos o necessário, como também o supérfluo, possuídos do injustificável receio de que as coisas nos faltem. É um erro. A providência divina ampara o universo e, portanto, providenciará para que tenhamos com o que prover nossas necessidades na medida justa de nosso merecimento. Então, que temos que ter muito cuidado para não vivermos escravizados pela aquisição não só do necessário, mas também do supérfluo, tentando justificar, tentando criar justificativas pelos nossos erros, pelos nossos acertos. Nós precisamos, sim, trabalhar para conseguirmos o necessário. Precisamos suprir todas as nossas necessidades. Claro que precisamos, nós iremos estudar isso mais à frente. Mas tenhamos cuidado em não cairmos no desassossego, na ansiedade, para também satisfazermos as nossas pseudo-necessidades, as nossas necessidades inexistentes, fictícias. Tenhamos cuidado. A providência divina ampara o universo e, portanto, providenciará para que tenhamos com o que prover nossas necessidades. Eu lembro aqui de uma reportagem logo no início da pandemia, que nós estamos vivendo hoje, de uma médica que saiu do seu plantão e, ao se dirigir a um supermercado, nas prateleiras não tinham mais nada. Estavam vazias. As pessoas no desespero, as pessoas com a excessiva preocupação pelas coisas materiais, no desassossego, foram ao supermercado e compraram tudo, todos os estoques, sem sequer pensar no próximo, sem sequer pensar se aquilo que elas estavam adquirindo iria durar. Porque quantos de nós vamos ao mercado, enchemos o carrinho, vamos comprando isso, vamos comprando aquilo, um monte de coisa, enchemos a nossa geladeira, não damos conta de comer o que tem na geladeira e acaba estragando porque passa da validade. Quantos de nós fazemos isso? E precisamos ter cuidado, porque nós iremos aí contrair um débito com as leis divinas. Porque tudo aquilo que nós deixamos estragar, tudo aquilo que nós deixamos faltar na mesa do nosso próximo, por excesso e por abuso nosso, nós também teremos que prestar contas às leis divinas. Na pergunta 716, Kardec questiona se, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza ou limite das nossas necessidades? Então, quer dizer, mediante a organização física que nós temos, nosso corpo, não traçou a natureza, limite das nossas necessidades? Sem dúvida. Mas o homem é insaciável. Então, nós temos o estômago do tamanho necessário para suprir a nossa necessidade de alimento. Mas na busca insaciável de satisfazer os nossos vícios,
comemos cada vez mais, nos alimentamos de forma irregrada, nós nos alimentamos sem necessidade. E aí, o que acontece? Nós aprendemos a duras penas que esse excesso nos causa um grande mal. Então, ele diz aqui, os espíritos respondem a Kardec, que sem dúvida, o homem, mediante a organização que ele tem, sabe o limite das suas necessidades. Mas o homem é insaciável. A natureza lhe traçou o limite das necessidades, porém os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, aquela pessoa que está habituada a comer muito, ela passa a acreditar que ela tem que comer muito mesmo para se sentir saciada, satisfeita. Quando, na verdade, ela criou uma necessidade fictícia, uma necessidade inexistente, que não é real. Por quê? Porque nós conseguimos sim nos alimentar com pouco. Conseguimos sim viver com pouco. Ou seja, viver com o que é necessário. Na medida certa, nem muito, nem menos. Nós conseguimos viver. Essa é a base que nós precisamos ter em mente. O necessário é aquilo que precisamos viver. Nem mais, nem menos. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis, está lá escrito: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. Então, olha, Deus conhece as nossas necessidades e as provê, como for necessário. Interessante que Mateus, no capítulo 6, versículo 25 a 34, nos traz um ensinamento de Jesus. Está lá escrito: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si. Basta a cada dia o seu mal. Ensinamento de Jesus em relação às nossas preocupações, em relação com os nossos desesperos. Quantos de nós, vivendo este momento agora, com a pandemia, perdemos emprego, perdemos entes queridos que ajudavam no sustento da casa. E aí passamos a perceber
o que é realmente necessário e o que é supérfluo. Precisamos aproveitar os momentos para avaliarmos a nossa vida. Será que o que eu tenho me basta? Será que o que eu tenho eu posso dividir com meu irmão? Será que o que eu tenho eu preciso de mais? Façamos esse balanço. Façamos essa reflexão em nossas vidas. Quantos gostariam de ter um alimento na sua casa e nós estamos desperdiçando o nosso? Estamos jogando fora porque a gente não quer comer, porque eu não gosto, porque sobrou do almoço, não vou comer na janta. Vamos fazer aí uma análise dos nossos atos. É o momento. Precisamos pensar, raciocinar o que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo requer de nós um esforço muito grande para avaliarmos o nosso eu, aquilo que queremos ser de agora em diante, aquela pessoa que precisamos ser para o novo mundo, o mundo em que estamos aí buscando um mundo de regeneração. Vamos pensar, será que o que está demais na minha mesa não pode ser o pão que está faltando na mesa do meu irmão? No livro Religião dos Espíritos, que foi psicografado por Chico Xavier, editado por Emmanuel, na mensagem de número 12, Sobras, Emmanuel nos traz um grande ensinamento. A sobra, em todas as situações, é o agente aferidor, ou seja, verificador do nosso ajustamento à lei eterna, que estabelece, sejam os recursos do Criador divididos justificadamente por todas as criaturas, a começar pela bênção vivificante do sol. Então, as sobras que se encontram na minha mesa é o agente aferidor, agente verificador do nosso ajustamento à lei eterna. Ou seja, eu preciso deixar que elas existam? Por que que as sobras estão existindo na minha mesa? É assim que o leite a desperdiçar-se na mesa é a migalha de alimento que sonegas à criancinha órfã de pão, tanto quanto a roupa a emalar-se, ou seja, aquela roupa que a gente guarda na mala, no guarda-roupa, desnecessária, no recanto doméstico, é o agasalho que deves à nudez que a noite fria vergasta. Então, aquela roupa que deixamos lá no canto do armário, para as traças, que não doamos, que não é necessária para nós, pode ser o agasalho necessário para aquele irmão que passa dificuldade na noite fria, nas ruas. Por isso mesmo, é pelo supérfluo acumulado em vão que começam todos os nossos desacertos perante a bênção divina. Então, aquela comida acumulada em vão,
aquela roupa acumulada em vão, é onde começa todos os nossos desacertos perante a bênção divina. Por quê? Porque nós teremos que dar conta daquilo que estamos fazendo. Por quê? Por que as sobras na nossa mesa? Por que não doamos? Por que não damos ao irmão que precisa? Agora, no assunto privações voluntárias, mortificações. O que significa privações, né? Privações é o ato ou efeito de se privar de alguma coisa, né? É a falta de um bem ou de uma capacidade. E a mortificação são as aflições. Castigar o corpo é uma forma de mortificações. Então, quando eu faço jejum, quando eu não quero comer, quando eu faço uma penitência, isso é uma mortificação, né? É uma forma de aflição. E Kardec pergunta aos espíritos se a lei de conservação obriga o homem a prover as suas necessidades do corpo. Sim, né? Porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Então nós precisamos, sim, prover as necessidades do corpo. E quais são as nossas necessidades do corpo? Alimentar é uma necessidade do corpo, não é? Nós precisamos nos alimentar. Beber líquido, nós precisamos da água, nós precisamos do líquido. Descansar é uma necessidade do corpo. Dormir. Higienizar o corpo, olha, é uma necessidade do corpo. Nós precisamos tomar banho, cuidar da nossa higiene pessoal é uma necessidade do corpo. Então, a lei de conservação obriga o homem a prover as suas necessidades do corpo? Sim, sem dúvida. Porque sem força e sem saúde, nós não podemos trabalhar. Então, nós precisamos sim cuidar do corpo, cuidar de todas essas nossas necessidades. Alimentar, beber líquido, descansar, dormir, cuidar da higiene do corpo, cuidar da nossa saúde, de irmos ao médico, né? Nós precisamos, porque sem força e sem saúde, nós não conseguiremos trabalhar. Merece censura o homem por procurar o bem-estar, o seu conforto? E os espíritos respondem que é natural o desejo do bem-estar. É natural. Quem não gosta? Quem não procura uma casa melhor, um carro melhor? Quem não procura ir trabalhar para adquirir um eletrodoméstico que ajude nos afazeres da casa? Não é condenável aos olhos de Deus. Não. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso. Proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Então, nós podemos buscar o bem-estar, o nosso conforto? Podemos. Deus só proíbe o abuso. Que abuso é esse? Quando eu trabalho excessivamente, desgastando o meu corpo, perdendo noites de sono, em busca do meu bem-estar, eu estou indo contrário à lei de conservação, não estou? Porque eu estou desgastando o meu corpo, que é o meu instrumento de trabalho. Eu preciso cuidar dele. Eu preciso do descanso. Nós não vimos aqui as necessidades básicas? Eu preciso do descanso. Eu preciso dormir. Quando eu não faço isso, que eu só busco o meu bem-estar, eu busco ganhar muito dinheiro para adquirir coisas, eu estou sendo contrário à lei de conservação e aí existe um abuso, existe um excesso.
Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, quando eu trabalho muito, trabalho excessivamente, eu estou diminuindo as minhas forças físicas. Eu fico cada vez mais cansado, eu durmo menos. Então, existe aí o quê? Um abuso. Eu preciso coordenar essa minha atividade para que a busca do meu bem-estar não diminua as minhas forças físicas, nem as minhas forças morais. Ou seja, eu não posso ficar buscando o meu bem-estar à custa de outrem, ou buscando o meu bem-estar porque eu estou com inveja do outro. Eu quero mais do que o meu vizinho. O meu vizinho comprou um carro zero, então eu quero mais do que o meu vizinho. Então aí eu estou diminuindo as minhas forças morais. O que eu estou fazendo? Eu estou deixando que o orgulho e a inveja tome conta de mim. Quando na realidade eu preciso buscar o meu bem-estar e o meu conforto para que, sobrando tempo, eu gaste esse tempo e essa energia na aquisição e na prática do bem, da ajuda ao próximo. Eu preciso converter esse tempo que está sobrando por conta do meu conforto e no meu bem-estar em ajuda ao próximo. Hoje em dia, né, eu lembro que na época que eu era jovem, adolescente, a gente para ir para a faculdade pegava 3 ônibus quase. Ônibus cheio. Hoje em dia existe Uber. Ótimo. Né? As pessoas vão agora de Uber, vão de carro. Ótimo. Ninguém está dizendo aqui que não possa. É um conforto, é um bem-estar. Mas com esse tempo que sobra, dessa viagem que seria longa, que agora não é mais, o que eu faço? Eu durmo mais? Eu aproveito para ficar conversando com os vizinhos a respeito da vida alheia? Ou eu leio um livro, estudo, trabalho, faço bem, faço a caridade? Como é que eu estou gastando esse meu tempo que está sobrando? Então a gente precisa ter cuidado. Não é condenável, volto a dizer, a procura do bem-estar. Só precisamos ficar atentos para os abusos e para não gastarmos as nossas forças físicas e morais em coisas fúteis, que não irão nos acrescentar e nos auxiliar em nada na nossa caminhada. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, continua: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. O momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Então, aqui é um conselho para que a gente possa prestar atenção que a terra ela produzirá, como produz até hoje, o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Precisamos saber administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Bom, meus irmãos, nós vamos finalizar o nosso estudo para que a gente possa pensar o
que eu venho fazendo da minha vida? O que eu tenho hoje na minha casa é necessário? Ou já está aí na casa do supérfluo? Como eu posso mudar isso tudo? Vamos analisar as nossas atitudes naquela mensagem, né, que nós temos, que o Divaldo fala. Quantos queriam falar bonito e quantos gostariam apenas de ter a voz? Que possamos prestar atenção no que nós temos, no que nos falta e no que excede, e ajudarmos ao próximo, ajudarmos a todos aqueles que estão conosco na nossa caminhada. Vamos à nossa prece final. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que Deus nos dá. Ele sabe o que precisamos. Ele sabe o que nós merecemos. Através dos bons espíritos, dos nossos anjos da guarda, que tenhamos a certeza de que somos assistidos. Obrigada, meu Deus, por tudo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade da vida. Ampare a todos aqueles que estão em nossos pensamentos e em nossos corações, que possamos, neste momento, recebermos o remédio necessário para as nossas dificuldades. Que o Senhor esteja sempre conosco, amparando, Senhor, a humanidade. Obrigada por tudo e que assim seja, graças a Deus.